Bom dia, Corsas! Estamos aqui para iniciarmos mais um capítulo. O áudio anterior ficou grande porque eu assentei no meu coração que eu lerei um capítulo por áudio. E assim nós prosseguiremos com mais rapidez para a gente virar o ano já nos lugares altos, amém? Capítulo 5. Encontro com o orgulho. Logo no começo da jornada, Grande Medrosa pôde perceber o quanto necessitava do auxílio das companheiras. Tantos eram os empecilhos do caminho. Cada vez que sentia o tremor do medo, ela se colocava entre as duas e seguia segura pelas mãos delas. Tão logo assumia esta posição, suas forças se refaziam com a admirável energia que delas emanava. Pôde então sentir-se capaz de percorrer até mesmo o caminho mais difícil com a ajuda delas. Por certo, sem o auxílio delas, tal empreendimento teria sido impossível, e isso mesmo, para uma pessoa forte e de pés perfeitos. Não haviam caminhado muito e a Grande Medrosa sentiu mais de perto ainda o quanto necessitava das suas guias. Não só pela aspereza do caminho, mas porque percebera, para surpresa sua, a presença de inimigos que, por certo, a teriam feito desistir da jornada e voltar, caso estivesse sozinha. Para deixar isso bem claro, temos de voltar ao Vale da Humilhação e ver o que estava acontecendo lá. Grande era a ira e a consternação de toda a família Temor ao descobrir que sua parente fugira do vale em direção às montanhas em companhia do pastor, a quem tanto odiavam. Durante o longo tempo em que a pequena Grande Medrosa fora conhecida por feia, aleijada e miserável, os parentes nem se tinham importado com ela. Agora, não podiam suportar a ideia de, dentre eles todos, ela, justamente ela, tivesse sido separada e convidada a morar nos lugares altos. Talvez fosse até servir no palácio do grande rei. Uau! Quem era a Grande Medrosa para tanto privilégio, enquanto o restante da família vivia jogado no Vale da Humilhação? Nem era tanto que eles quisessem ir para as montanhas, longe disso, mas era intolerável que ela fosse. Assim, ao invés de permanecer esquecida aos olhos de seus parentes, ela se tornou de repente a figura central dos interesses e pensamento deles. Não só os seus parentes imediatos se preocupavam com tais fatos, mas também até as suas distantes ligações familiares. Com exceção dos servos do rei, a população toda do vale, revoltada com a partida da jovem, estava decidida a trazê-la de volta de qualquer maneira, fazendo que o odiado pastor falhasse em seus planos de tirá-la do meio deles. Um grande conselho da família, constituído por parentes de maior influência, reuniu-se com o propósito de discutir a maneira de capturar a fugitiva e trazê-la de volta ao vale como escrava permanente. Decidiram, afinal, enviar alguém o mais rápido possível no seu encalço, a fim de forçá-la a voltar. Esqueceram-se, porém, de que forçá-la nada adiantaria, visto que ela estava sob a proteção do grande pastor. Alguns entendiam então que deviam persuadi-la a espontaneamente deixar o pastor. Mas como fazer isso? Depois de muita discussão, por unanimidade, resolveram enviar um membro distante da família, chamado Orgulho. A sorte caiu sobre ele por diversas razões. Primeiro, ele não era só forte e poderoso, mas também jovem e de bela aparência. Seu poder de sedução era patente. Enfatizaram o Orgulho que, caso não fosse bem-sucedido em seus argumentos, devia sem escrúpulos tentar exercer seus poderes de sedução com o fim de afastar Grande Medrosa das influências daquele pastor. Além disso, o jovem estava longe de admitir derrota ou fracasso nos seus empreendimentos e não desistiria da luta enquanto não atingisse seus propósitos. Como todos sabiam, voltar sem sua presa
confessando derrota seria a última coisa a acontecer com o orgulho. Ele é o orgulho. Assim, quando ele aceitou a tarefa, sabia-se de antemão que tudo seria resolvido a contento geral. Grande Medrosa e suas 2 companheiras haviam feito somente alguns dias de jornada. Aliás, com um pequeno progresso, quando certa manhã, ao se desviarem de uma enorme rocha, depararam com o orgulho caminhando na direção delas. Embora tenha ficado surpresa e desconfiada, ela não se alarmou. Como esse primo sempre a tivesse desprezado e ignorado, a princípio nem lhe ocorreu que ele pudesse lhe dirigir palavra. Supôs que ele simplesmente passasse por ela, como sempre passou, sem lhe dar importância. O jovem orgulho, que estivera de atalaia, espionando por várias horas antes de se apresentar, deleitou-se ao notar que, embora a prima tivesse ladeada pelas 2 mulheres, estava aparentemente sem a companhia do pastor. Ele se aproximou confiante, gentil e estranhamente afável. Para a grande surpresa dela, o rapaz parou à sua frente e a cumprimentou. Enfim, priminha, aqui está você. Finalmente a encontro. E quanto trabalho para descobri-la. Como vai, primo orgulho? Disse a pobrezinha inocentemente. Entretanto, ela devia perceber que, se nem devia cumprimentar, muito menos devia parar e conversar com qualquer dos seus parentes do vale. Mas era agradável, depois de tanto tempo ignorada e desprezada, ser cumprimentada como alguém igual era demais. Além disso, sua curiosidade foi aguçada. Naturalmente, se se tratasse daquele detestado covardia, nada a teria induzido a parar e conversar. Grande Medrosa, disse o orgulho sério, segurando-lhe a mão de maneira gentil. Naquela parte do caminho onde se encontraram, ela estava livre das mãos das companheiras, pois o caminho se tornara fácil e suave. Olha, fiz essa viagem com o propósito de tentar ajudá-la, prima. Permita-me que fazê-lo e escute-me com muita atenção e seriedade. Querida prima, você deve abandonar esse louco projeto. Volta comigo para o vale. Não imagina a verdadeira posição na qual se enredou, nem o terrível futuro que a espera. Aquele que a persuadiu a encetar essa imprópria viagem, jornada louca, orgulho nem se atrevia a mencionar o pastor pelo nome. É conhecido por haver seduzido outras vítimas incautas desse mesmo modo. Sabe o que vai te acontecer, prima? Perguntou o orgulho. Se persistir nessa jornada, todas aquelas belas promessas de levá-la ao seu reino e torná-la feliz são pura falsidade. Quando ele estiver lá em cima, nas partes desoladas das montanhas, ele a abandonará e deixará sozinha e humilhada. Pobre Grande Medrosa. Tentou tirar a mão das mãos dele, pois entendia agora o motivo da sua presença. Sentiu nele ódio pelo pastor. Mas quando tentou livrar a mão, ele a prendeu com mais força ainda. Ela devia saber que, se desse ouvidos ao orgulho, livrar-se dele seria a coisa mais difícil do mundo. Ela odiava tudo o que ele havia dito, mas com suas mãos presas na dele, as palavras tinham o poder de parecer horrivelmente plausíveis e reais. Não havia ela muitas vezes sentido no coração esses mesmos impulsos e possibilidades sugeridas por orgulho? Mesmo que o pastor não a abandonasse, e era o que ela cria, não poderia ele, pelo fato de haver indicado tristeza e sofrimento, como suas companheiras, permitir no final, para o bem da sua alma, é claro, que ela fosse humilhada diante dos seus parentes e afins? Não seria ela quase na certa exposta ao ridículo? Quem saberia onde o pastor a levava, obrigando-a a ir em frente? Grande Medrosa logo descobriu como era terrível deixar que o orgulho segurasse alguém pela mão. Suas sugestões são terrivelmente fortes e, através do contato, de um toque, ele pode pressionar esse alguém,
com força quase irresistível a voltar atrás. Volte, dizia ele com veemência. Desista dessa viagem, antes que seja tarde demais. No fundo do seu coração você bem sabe que minhas palavras são a expressão da verdade. Sabe que será humilhada diante de todos como sempre foi. Desista, desista, enquanto é tempo. Essa promessa de morar em lugares altos é fictícia, é mentira. Valerá o preço que você terá de pagar. O que deseja encontrar nesse mitológico reino lá nas alturas é loucura. Inteiramente contra sua vontade e simplesmente porque ele parecia tê-la em seu poder, Grande Medrosa deixou escapar as palavras. Eu estou em busca do reino do amor, disse francamente. Foi o que eu pensei, murmurou o Orgulho. Em busca do desejo do seu coração, não é? E agora, tenha um pouco de orgulho, de amor próprio e pergunte a si mesma, honestamente, se não é tão feia e deformada que ninguém mesmo no vale pode amá-la. Essa é a verdade brutal. Diante disso, como pode esperar ser bem-sucedida no reino do amor, onde só a beleza e a perfeição são permitidas? Poderá realmente obter o que busca? Não, eu lhe digo de novo que você mesma sente isso, e o sabe muito bem. Seja honesta, afinal, e desista logo. Volte comigo antes que seja tarde demais. Pobre Grande Medrosa. A ideia de voltar parecia quase irresistível, mas, enquanto presa por orgulho, sentindo que todas as palavras dele eram a dolorosa verdade, surgiu no seu íntimo a visão do rosto do pastor. Lembrou do olhar com que ele proferira: comprometo-me a levá-la lá, e nunca mais será humilhada. De repente foi como se o ouvisse de novo, repetindo suavemente numa radiante visão: linda tu és, meu amor. O olhar das rolas tu tens. Para tu és pura, tu és minha flor. Pura, sem manchas tu és. Antes que Orgulho pudesse perceber o que acontecia, ela soltou um desesperado pedido de socorro, que ecoou pela montanha. Volta, pastor. Volta rápido. Não te demores, meu senhor. Ouviu-se de imediato o som de pedras rolando, um prodigioso salto. E no instante seguinte o pastor estava ao lado deles, o rosto temível, o cajado erguido à altura da cabeça, pronto a desferir o golpe. Num momento, Orgulho soltou a mão que tinha fortemente presa a sua e tratou de sair pelos cantos das pedras, escorregando e tropeçando enquanto fugia e se perdia de vista. Nem parecia mais tão orgulhoso assim. Grande Medrosa, disse o pastor num tom gentil, mas de firme censura. Por que permitiu que o orgulho a segurasse pela mão? Se estivesse segurando as mãos de suas companheiras, isso nunca teria acontecido. Pela primeira vez e por sua própria iniciativa, ela segurou as mãos das companheiras em busca de proteção. Elas lhe seguraram as mãos muito fortemente, mas nunca com tanta dor, amargura e tristeza como agora. Grande Medrosa aprendeu. Ela aprendeu assim a primeira importante lição nessa jornada. Se alguém parar a fim de falar com orgulho e ouvir suas venenosas sugestões e, acima de tudo, se deixar prender por ele em qualquer parte do corpo, a tristeza tornar-se-á inexplicavelmente mais insuportável e a amargura será acrescentada à angústia de coração. Depois disso, ela se sentiu cochear mais dolorosamente do que nunca, desde a partida do vale. Quando ela clamou por socorro, Orgulho pisou-lhe os pés de tal forma que os deixou mais aleijados e doloridos do que nunca.